Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual do GFRACAM. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma noite de reflexões sobre os postulados da doutrina espírita. Nós é que agradecemos. Pessoal, eu vou ler uma mensagem para a gente entrar em sintonia, vou fazer uma oração e passo a palavra ao Marcos. Durante a palestra, eu passo algumas informações da casa, alguns estudos, algumas campanhas, e peço que todo mundo que estiver assistindo agora ou depois curta, compartilhe, se inscreva no canal, para a gente levar a doutrina espírita, né, a mais casas, a mais lares. A gente sabe que a gente está numa época de Olimpíada, né? Está todo mundo muito focado na Olimpíada, e é bacana isso também. Mas que a gente tem um momento de palestras interessantes, assuntos que vão edificar realmente o nosso crescimento, né? E também fica gravado no YouTube, né? Se pode começar a ver, terminou, vê um joguinho, volta para o canal e assiste. Eu vou ler uma mensagem de Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Abri bem no comecinho aqui. Não critique. Procure antes colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor e carinho, procurando ajudar. Mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Nossa, que lindo, né? Um texto tão pequenininho, com tanta bagagem, com tanta dica para a gente colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ser o exemplo, né? E falar com carinho, falar com amor, mesmo sendo uma discordância. Não tem problema discordar, mas o que não pode é ter a falta de respeito, né? Que a gente consiga viver essa mensagem, né? Então, gente, vamos agora fechar nossos olhos, nos conectar a Deus, a espiritualidade amiga, e suplicar que essa noite o nosso irmão Marcos seja iluminado, para que traga para cada um de nós, para cada lar aqui conectado, uma mensagem que vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a cada dia nos sentirmos mais próximos de Ti, Senhor. Que tenhamos uma noite de paz, de equilíbrio e de muito aprendizado. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Marcos, é com você, tá bom? Vamos compartilhar, né? Eu vou compartilhar aqui. Uhum. Eu vou aproveitar para falar, quem quiser pegar água fluidificada, né? Coloca aí para a gente fluidificar, que é um remédio para cada um, né? Exatamente. Tá certinho aí, né, Marcos? Então vamos lá, né? Vamos dar mais uma vez boa noite a todos, registrada a nossa alegria de estarmos aqui reunidos, né? E dando sequência àquele estudo semanal que nós temos feito, sobre a parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, né? Nós hoje vamos falar da lei de sociedade, né? Parte terceira, o capítulo 7. Nós estamos no mês 7, capítulo 7. Nós estamos falando de uma lei por mês, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de sociedade, né? No dicionário Priberan, eu gosto sempre de buscar esse dicionário, que ele é um dicionário português, da língua portuguesa, né? Ele nos ajuda muito a entender algumas palavras que não são usuais do nosso vocabulário, mas também abrange um pouco mais o nosso conhecimento daquelas que já fazem parte do nosso vocabulário. Então, por exemplo, na sociedade, fala para nós o seguinte, que é a reunião de pessoas unidas pela origem ou por leis, né? Pode ser uma sociedade esportiva, sociedade empresarial, enfim, etc, né? Esportiva, né? União de pessoas ligadas por ideias ou por algum interesse comum. Aquelas pessoas que têm um interesse comum, por exemplo, político ou esportivo, né, se reúnem
e formam uma sociedade. Conjunto de pessoas de uma mesma esfera. No caso da sociedade, no âmbito de relacionamento das pessoas, né? Alta sociedade, média sociedade, etc. Né? Casa onde se reúnem as pessoas unidas por um interesse ou ideias comuns, uma associação, né? Uma sociedade esportiva tal, sociedade filantrópica e por aí, né? Aquelas pessoas que têm um interesse comum, né? E que se reúnem. Pode ser um grupo, um bando falando de animais, né? Solidariedade de interesses, as pessoas que têm interesse em comum formam uma sociedade para procurar atender aquele interesse que é comum a todos, né? É uma parceria no comércio, uma sociedade anônima, uma empresa que tem o capital dividido em ações, mas também pode ser por cotas limitadas, né? A lei de sociedade é um capítulo muito pequeno, são só 10 questões, né? Que vai da questão 766 até na 775, né? E a gente faz aquele resumo para a gente fazer uma introdução para ver sobre o que nós vamos refletir na noite de hoje. Então, a lei de sociedade, ela pode ser definida mais ou menos como sendo o homem é um ser naturalmente social. Nós vamos ver isso, né? Isso faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados para viver em sociedade. E existe toda uma razão para isso, né? Deus nos fez para viver em sociedade e vai nos impulsionar a viver em sociedade, né? A justificativa é que faculdade necessária à vida de relação. Então, essa sociedade, ela vai nos dar ela é necessária à vida de relação. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros, né? Isso faz parte, inclusive, do nosso crescimento. Nós vamos ver isso que os Espíritos falam isso para nós de forma muito clara. Depois nós vamos ver sobre o auxílio mútuo para o progresso comum, né? Nós nos auxiliando, nós estamos de uma forma ou de outra criando o progresso comum a todos nós, né? O crescimento de todos juntos. Na solidão, ao homem faltam várias faculdades, né? O indivíduo, quando se isola, como é o caso de alguns indianos, né, os hindus, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. O insulamento, né, o indivíduo quando se isola, se o homem não é útil ao próximo, vive no egoísmo. Vive no egoísmo. Incompatível com a lei de amor e caridade. O insulamento ele é totalmente incompatível com a lei de amor e caridade, né? E contém duplo mérito quanto dedicado ao próximo. O indivíduo que se isola para dedicar a vida exclusivamente ao próximo, né? Como é o caso de alguns missionários, né? Por exemplo, Divaldo Franco, Chico Xavier, o Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e por aí fora vai. Nós temos vários exemplos disso aí, né? O voto do silêncio, né? Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que outorgou. Inclusive, Jesus fala muito isso, né? As parábolas de Jesus são em torno de 42, mais ou menos. Tinha umas 19, ele fala mais ou menos sobre isso, né? Ele fala sobre o abuso, como é que se diz? Você ter bens, muitos bens, ele fala muito sobre relação a isso, né? O egoísmo das pessoas, etc., né? O laços de família, nos animais, o instinto de conservação da prole termina quando possam prover-se. Quando o filhote já tem condições de viver por si só, ele é abandonado pela mãe, né? E vivem a vida material e não a vida moral. O animal ele vive exclusivamente a vida material. E humana, né? Os laços de família, a família humana, além do instinto de conservação, o homem deseja o progresso da família. Vai sempre procurar o progresso da família através daquela
do legado da experiência dele, e da proteção, do amparo, né, do esclarecimento, do ensino, etc, etc. Né? E sentimentos sobrepõem os vínculos materiais, né? Evidentemente que sim. E isso vai acontecendo e vai se acentuando quanto mais nós vamos passando, nós vamos evoluindo intelecto moralmente falando, nós vamos nos desmaterializando, nós vamos nos ligando muito mais aos sentidos da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Né? Bom, então esse é o resumo daquilo que nós vamos refletir na noite de hoje. A evolução humana, a partir da esfera de domínio, né, isso é importante a gente entender isso, né, para a gente entender como é que praticamente nasceu a sociedade, como é que Deus nos levou, nos conduziu a passar a viver em sociedade. Né? Então, nós temos aqui no início dos tempos, né, na nossa infância, vamos dizer assim, a nossa infância espiritual, lá no momento em que nós tivemos as nossas primeiras encarnações, como hominais, né, já como hominais, e nós vamos viver a sociedade primitiva, né, no planeta planeta primitivo. Então, nós vamos viver aquela sociedade primitiva. E ela é caracterizada pela sua evolução primitiva. E a evolução primitiva é a aquisição do alimento. Nós começamos a entender e a buscar o alimento, buscar as roupas, né? Buscar alguns utensílios domésticos e utensílios de defesa, né? Como para caça, e por aí afora vai utensílios domésticos, né? Algumas ferramentas, né? Rudimentares, né? E passamos a ter o domínio do fogo. Né? A partir do momento que a gente passa a ter o domínio do fogo, a gente vai construir, vai precisar, vai entender que havia a possibilidade de cozinhar uma comida, uma carne, uma coisa, né? E por isso nós vamos, então, a partir daí, a criar os utensílios domésticos, né? E etc, e etc. Seguindo na evolução, nós vamos chegar na sociedade agrícola. É evidente que nesse meio aqui tem outras coisas, mas a gente está fazendo de forma bem resumida. Quando nós chegamos na sociedade agrícola, é um fator de fundamental importância na nossa evolução. Porque quando o homem domina a agricultura, é que ele passa realmente a viver em sociedade, porque ali aparecem as primeiras tribos, as primeiras aldeias, né? Por quê? Porque a agricultura, ela exigia uma mão de obra maior, né? E como ela dava uma produção maior, além das necessidades da sua família, ele podia distribuir aquilo. Então, em outro sentido também, demandava mais mão de obra, né? Não só para o plantio, etc., a colheita, mas também para a defesa, não só dos predadores, mas das outras tribos, das outras famílias que vinham, vamos dizer assim, aproveitar do seu trabalho, né? Então, a partir dali, nós passamos a viver sociedade. Nessa sociedade, né, passamos a viver sociedade, então, o que acontece? Nós vamos ter o domínio dos recursos da terra para a produção de condições alimentares de sobrevivência. Né? E como nós passamos a viver, nesse momento, em sociedade propriamente dita, aí que vão começar os nossos relacionamentos. E aí nós vamos começar a criar os relacionamentos de simpatia e de antipatia. Né? E aí vai ser um complicador na nossa vida, né? Bom, aí nós vamos chegar na sociedade industrial, né? Dá um salto na história, chegamos na sociedade industrial. Na sociedade industrial, é o domínio dos instrumentos e ferramentas para a produção ampliada de massa voltada para a geração de riquezas materiais. Né? Aquelas primeiras ferramentas que foram pegas, os primeiros utensílios, etc., com o tempo eles foram sendo desenvolvendo, e chegou aqui num ponto que eles passaram a ser industrializados. Né? E as pessoas passaram a ter, quase todas as pessoas passaram a ter condições de ter aquele produto. Né? Passou a ser uma coisa universal, vamos por assim dizer. E nós vamos em frente e chegamos na sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento, que é que nós estamos começando a entrar, porque segundo Emmanuel, né, e os Espíritos falam para nós, que o mundo de regeneração para o qual nós estamos caminhando, né,
isso alguns espíritos, alguns teólogos também, estudiosos, falam que nós já somos um mundo de regeneração, já temos alguma coisa de regeneração, né? E eles falam que no planeta, quando nós estivermos já no mundo de regeneração, vai ser caracterizado pela era do conhecimento. Já não tem mais ninguém provar nada, ninguém a espiar nada, né? E, portanto, o início de novos tempos e a vida que segue, né? Então, esse resumo é mais ou menos isso aí. Nós passamos a viver sociedade porque, primeiro, nós vamos viver num mundo dicotômico de sentimentos, né? Como assim? Eu só vou conhecer o amor se eu conhecer o ódio. Eu só vou conhecer a caridade se eu conhecer a carência. Eu só vou conhecer o perdão se eu conhecer a aversão. Eu só vou saber o que é ser altruísta se eu conhecer o egoísmo, e assim sucessivamente, né? Então, nesse mundo, eu só vou ter condições de saber disso se eu viver ter um relacionamento com outras pessoas. Porque se eu não tivesse relacionamento com outras pessoas, eu não tenho conhecimento e como aprender isso, né? Tá certo? Bom, seguindo em frente aí. Das questões 766 e 768, vai falar sobre necessidade da vida social. Então, ele fala o seguinte, assim: Deus criou o homem para viver em sociedade. De fato, isso, né? Porque ninguém detém o conhecimento pleno de todas as coisas. Então, há um momento em que o indivíduo que é de determinada profissão, ele vai precisar de outras pessoas que o ajudem na carência dele, de outros conhecimentos, de outras necessidades. Por exemplo, o advogado, há um momento que ele vai precisar do médico, vai precisar do engenheiro, vai precisar do administrador, e sucessivamente. Isso vai acontecer em todas as profissões, né? E ninguém tem condições de deter conhecimento de todas as áreas ao mesmo tempo, né? Nós ainda não temos essa capacidade, né? E Deus não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se eu não tivesse que viver em sociedade, para que eu ia precisar de falar, de escutar? Não havia necessidade nenhuma, né? Então, essa forma da gente poder falar, se comunicar uns com os outros, é exatamente para que nós possamos passar as experiências uns para os outros, né? Então, e essa troca de experiência é que vai trazer a evolução. Ela é que traz para nós essa evolução que nós precisamos, que nós vamos caminhando. Porque se não fosse essa troca de experiência e as dificuldades que nós já passamos, nós ainda estaríamos lá dentro das cavernas. Porque, com certeza, em algum momento que nós estávamos vivendo nas cavernas, aconteceu um fato que nos tirou lá de dentro. Ou um predador entrou e atacou a família, alguma coisa, que fez com que o homem pensasse: eu não posso ficar aqui, eu tenho que procurar um lugar mais seguro. E, a partir dali, nós vamos passar a construir lugares mais seguros, como as nossas casas hoje, né? Com mais conforto, etc, etc, né? Por instinto, os homens buscam a sociedade onde progride auxiliando-se mutuamente. Fato. Exatamente isso. Porque essa troca de experiência que as pessoas têm é que fazem que nós possamos ajudar uns aos outros. E ajudando uns aos outros, eu passando a minha experiência, né, para as pessoas, eu não só estou ajudando-as a crescerem, porque eu também estou recebendo a experiência deles, né? Então, dessa parte, essa troca de experiência é que faz o crescimento, né? Eu tive um primo do meu pai, que era um orador espírita fantástico, ele falava o seguinte para mim, ele falava: seu primo, a única coisa que enriquece o homem é a troca de ideias, o resto é mera troca de valores, né? E é verdade, você trabalha, você trocou, o seu trabalho é a troca do salário, você pegou o salário, foi lá, comprou um imóvel, por exemplo, ou fez uma compra no supermercado, você está trocando valores. Agora, se nós estamos aqui hoje reunidos, né, não sei quantas pessoas estão nos assistindo, estão nos acompanhando, mas se nós estivermos trocando ideias através do chat, aí, questões, perguntas, tal, então eu vou chegar com uma ideia, eu vou sair com tantas outras ideias que eu receber das reflexões dos demais. Então, esse é o verdadeiro crescimento que nós só conseguimos vivendo em sociedade. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza, é verdade. Porque a natureza do homem, nós somos criados para viver em sociedade, então você se isolar da sociedade, né, você está fazendo um mal, inclusive, para você mesmo.
Porque se você falar assim, eu vou viver sozinho, porque aí eu não faço mal para ninguém. Tudo bem, você não está fazendo mal, você não está errando por ação, mas você está errando por omissão, porque você não está fazendo bem para ninguém. Né? E o progresso social, Allan Kardec, nota a questão 768, ele fala o seguinte para nós. Se nós pegarmos, vamos entender o que ele fala. Se nós pegarmos uma orquestra, se você pegar, nós temos aqui os instrumentos de corda, nós temos aqui os instrumentos de percussão, instrumento de sopro, etc, etc. Se você pegar cada um isoladamente e colocar que eles executem a pauta lá da peça musical que eles vão executar, eles vão, de vez em quando, o violino vai fazer pim-pim. Aí, daqui a pouco ele falta e vai tim-tim. Então, não dá ele sozinho para a gente entender a harmonia, a musicalidade da peça. Para que isso aconteça, todos têm que estar presentes num sistema de harmonia. Então, esse é o sentido da vida, né? Da vida em sociedade. Portanto, homem nenhum possui faculdades completas. Porque nós ainda estamos desenvolvendo as nossas faculdades, estamos longe de sermos semelhantes ao Pai. Né? Portanto, mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Porque o progresso, por exemplo, questão da minha segurança, eu vou precisar do engenheiro. Né? Questão para rever os meus direitos, discutir meus direitos, eu vou precisar do advogado. E assim sucessivamente, para tratar da minha saúde, eu vou precisar do médico, e por aí fora vai. Né? Então, por isso que essa vida em sociedade ela vai assegurar o nosso bem-estar, né, questão de segurança, de saúde, etc., e o nosso progresso. Porque se não fosse assim, como volto a falar, nós estaríamos ainda lá dentro das cavernas. Né? Então, a vida de insulamento, o voto do silêncio, está na 769 até a 772. Né? E fala o seguinte para nós. Não agrada a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. É aquele indivíduo, por exemplo, o hindu. Né? O hindu ele tem por princípio o determinismo. O indivíduo ele fala o seguinte, quanto mais isolado eu viver, para mim poder passar pelos meus sofrimentos, mais rápido eu vou pagar minha dívida. Certo? Mas acontece que é o seguinte, que na questão 132 do Livro dos Espíritos, o que Kardec pergunta, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, né? E ele vai, entre outras coisas, ele fala assim, que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer eles chegar à perfeição. E muita gente equivocada pensa que essa imposição é no sentido de compulsoriedade, não é. Uma imposição é uma condição. Você só chega à perfeição se você reencarnar, né? Mas o que vai nos interessar é o seguinte, que o que vai nos interessar é uma outra frase que está lá na resposta dos Espíritos, que ele diz assim, visa outro fim a encarnação, ou de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Vamos entender um pouquinho o que os Espíritos querem dizer com isso para nós. Né? Deus é inteligência. Inteligência não obra. Então, eu tenho a minha inteligência, está aqui. Minha inteligência quer que eu pegue a caneta. É o meu cérebro que vai lá e pega, ou ele vai dar o comando para um auxiliar, que é o meu mesmo, vai lá e pegar. Né? Então, Deus precisa dos seus auxiliares para fazer isso. Então, por isso é que ele fala que nós estamos nós estamos nesse, como instrumento dele para poder fazer a nossa parte na evolução. Né? Na primeira parte do livro Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Tem uma coisa que ele fala aqui que deixa muito claro isso que os Espíritos falam para nós na questão 132. Ele fala assim, cocriação em plano maior. Nessa substância original, né, qual é a substância original que ele está se referindo? O fluido cósmico universal. Né? Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a eles agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, extraindo desse hálito espiritual cedeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação
em plano maior de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, Jesus, ele trabalha como co-criador numa ligação indescritível junto ao Pai. Então, Deus precisa dos seus auxiliares, e nos seus diversos níveis. Né? Então, o mundo, o duplo egoísmo consiste em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Questão 642. Né? Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ao que os espíritos respondem: não, cumpre-lhes fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, se o indivíduo que você, por exemplo, você vê um indivíduo que está carente, que está passando necessidade, por exemplo, né? E se você sabe disso e não tem condições e não o ajuda, qualquer coisa de ruim que acontecer com ele, né, em decorrência daquela carência que você sabe que ele tem, né, nós somos corresponsáveis. Né, porque, como ele diz aqui, né, o resultado de não haver praticado o bem. Elevam-se rebaixando aqueles que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Elevam-se rebaixando aqueles que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados. O que ele está falando isso? Quando você tem total abnegação, você abre mão muitas vezes do seu conforto, né, da sua condição que você vive, e você vai muitas vezes se voltar a esse tempo seu para poder atender aqueles necessitados. Então, você está, como os Espíritos falam, nós estamos nos rebaixando à condição deles, ainda que seja a condição material, ou muitas vezes até espiritual, porque você vai levar não só a ajuda material, mas também a ajuda espiritual, através de uma palavra amiga, de consolo, de esclarecimento, etc., etc., nós estamos, então, nos elevando. Né? O silêncio é útil na prática do recolhimento. Quando você está fazendo as suas orações, etc., etc., muitas vezes o silêncio é de fundamental importância para isso. Né? E ele continua falando o seguinte, então, lá, na vida de insulamento, na questão 770A, fala assim, então, lá, o indivíduo está lá, já velhinho, né, só vive na meditação. E ele fala assim: passei boa parte da minha vida aqui buscando a iluminação, mas ainda não encontrei. Aí vem aquela voz, né, e fala assim para ele, assim: e nem vai encontrar, se não levantar daí e começar a procurar direito. Né? Então, fazer maior soma do bem do que de mal constitui a melhor expiação. Quanto mais bem eu puder fazer para as pessoas, né, é a forma melhor de eu fazer o pagamento das minhas dívidas, que eu estou fazendo pelo amor e não pela dor. Então, nós vamos evitar um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. Né? Então, nós temos que ter uma vigilância muito grande com relação a isso. Né? Laços de família, na 373, 375, né, ele vai falar o seguinte para nós: os animais não reconhecem os laços de família. Questão 73. Né? Não reconhece mesmo, porque o Kardec pergunta se na questão 73, se o instinto, se a inteligência, ela não tem relação. O instinto não tem relação com a inteligência. E eles falam que não. Porquanto o instinto é uma inteligência sem raciocínio. Então eu afirmo para vocês, sem medo de errar, que o homem tem a razão. E a razão é a inteligência com o raciocínio. E o que é o raciocínio? É a capacidade que nós temos de ter pensamento continuado. E é esse pensamento continuado que nós conseguimos construir e depurar os nossos sentimentos. Né? Então ele fala o seguinte, ainda: vivem vida material e não vida moral. Os animais, eles não têm moralidade, eles vivem tão somente a vida material. Né?
A ternura da fêmea pelos filhotes tem por princípio o instinto de conservação. Ela tem uma preocupação muito grande de conservação, tanto faz na defesa como na alimentação. Né? E a gente tem no YouTube mesmo, tem muitos vídeos, por exemplo, de fêmeas de gatos, né, que atacam um cachorro 5, 6 vezes maiores do que ela para poder defender um filhote. Né? E ela vai com tal ímpeto, com tal propósito, que ela realmente afasta o animal. Né? Então, esse é o instinto, ela faz isso não é por conservação, porque ela raciocina que ela tem que fazer isso, porque ela faz isso por instinto. Né? E podendo os filhotes cuidar de si mesmos, está a fêmea com a tarefa concluída. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo que a águia, quando o filhote chega em determinado tamanho, e ela fica ali no penhasco, normalmente a águia faz o ninho no penhasco, e ele não quer voar, a águia chega a empurrar o filhote para ele poder sair para começar a se cuidar, aprender a caçar, etc, etc. Ou seja, ela vai chegar num ponto que ela abandona os filhotes mesmo e vai cuidar da prole que vem. Né? Portanto, os laços de família no animal é assim. A fêmea abandona os filhotes mais velhos a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, ele determinou, já está numa determinada idade, ele já tem condições de começar a caçar e procurar sua comida por si mesmo, ela abandona, ela não tem mais vínculo familiar nenhum. Né? Diferentemente do homem. O laço de família na reencarnação é o seguinte: os espíritos somos criados simples e ignorantes e nos instruímos nas lutas e atribulações da vida corporal. Lá na questão 133, né, o Kardec pergunta o seguinte: tem necessidade de reencarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? O indivíduo que no nosso planeta, por exemplo, prova expiações, e a vida inteira fez só seguir o caminho do bem, ele tem que reencarnar? Né? Todos são criados simples e ignorantes. Isso está lá na questão do Livro dos Espíritos 115. Né? E se instrui nas lutas e tribulações da vida corporal. É aquilo que eu falei, nós temos que viver nesse mundo dicotômico dos sentimentos para a gente poder ir aprendendo. Nós já entendemos o que é o amor na sua pureza? Ainda não. Estamos longe de entender isso. Nós temos a noção, o amor relativo no mundo que nós vivemos, no mundo que nós estamos estagiando. Né? Dizer que nós vivemos num mundo já perfeito, longe disso. Né? Nós estamos na primeira fase dos mundos intermediários. Porque tem o mundo primitivo, depois tem os mundos intermediários, que são provas e expiações, regeneração e ditose, depois vem os mundos celestes, que é a ponte para o mundo angelical. Né? Onde é que estão os espíritos cristos, que são chamados pelos teólogos espíritas de espíritos sobre-humanos, aqueles que não precisam mais reencarnar. Né? Deus que é justo, continua os espíritos respondendo a Kardec, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Então todos nós temos que passar pela feira da reencarnação, ou seja, nós temos uma individualidade e várias personalidades, né, que são as nossas reencarnações. Em sua origem, e essa origem eu botei entre aspas aqui, porque ele está se referindo à nossa infância espiritual. Tá? Quando nas primeiras encarnações nossas, né? A vida do espírito é apenas instintiva, a inteligência se desenvolve aos poucos. Na questão 189, o Kardec pergunta aos espíritos: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Ou seja, desde que, na nossa infância, nas primeiras reencarnações como hominais, nós já temos, nós já temos a plenitude das nossas faculdades? E os espíritos respondem: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Que nós tivemos aquela infância lá, né, onde nós vivíamos só regidos pela lei como é que se diz, do determinismo, né, porque ainda nós não tínhamos a capacidade de ter o raciocínio, consequentemente nós não tínhamos livre-arbítrio. Né? Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. E a medida, e a inteligência e os conhecimentos, para que nós nos tornemos mais intelectualizados, ela tem que vir um pouco. É como a luz, por exemplo, né?
Se você pegar um indivíduo que está num quarto absolutamente escuro já há dias, se você o pegar e colocar no sol do meio-dia, ele vai continuar tão cego como estava dentro do quarto. Porque a luz ela tem que vir de forma gradual para que nossos órgãos visuais vão se acostumando. Assim é o conhecimento. Porque o conhecimento que eu vou receber hoje, ele vai depender do conhecimento precedente de ontem. E assim vai seguindo nossa evolução, né? E Deus nos impõe a encarnação com o fim de chegarmos à perfeição. Isso eu já expliquei, que essa imposição ela é uma condição. Você só chega lá se você reencarnar. Na questão 166, ele fala, sobre ainda laço de família, ele fala o seguinte: acabamos por depurarmos sofrendo as provas de uma nova existência. Então, na questão 166, ele vai falar o seguinte para nós, o Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Se responde os espíritos. Então, acabamos por depurarmos, sofrendo as provas de uma nova existência. Então, é necessário, se faz que a gente passe por várias encarnações até chegar lá na nossa perfeição, né? E na existência corporal é que colocamos em prática as ideias que adquirimos. Isso está na questão 230. Né? Kardec pergunta: na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais seja a vontade e o desejo que tem de conseguir. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, nós vamos evoluir no mundo espiritual, ainda que você consiga evoluir muito, você só vai evoluir aquilo que é pertinente, aquilo que é relativo ao mundo que nós estamos estagiando. Vamos dar um exemplo disso. O próprio André Luiz. Como que ele chega, aquela empáfia lá no nosso lar, etc, etc, e olha como é que ele vai se transformando, ao ponto de entender que os trabalhos mínimos, as mínimas atribuições são tão necessárias quanto as outras, né? São tão necessárias quanto qualquer outra tarefa. E ele, então, no final, no momento lá, ele estava querendo ser médico e depois ele vai ver que é totalmente diferente e ele vai começar, e ele vai entender que ele vai começar a fazer a limpeza lá da enfermaria, varrendo o chão, né? Então, e tem um outro momento que Clarencio vai conversar com Emmanuel, quando ele termina de fazer o rascunho do nosso lar, né? E o Clarencio lê um trecho do livro e pergunta para o Emmanuel: você tinha noção de que o despertar dele ia ser tão intenso? Então você evoluiu, mas é necessário. Então, nós aprendemos no mundo espiritual a teoria e temos que colocar em prática aqui na Terra, aqui na matéria, tá certo? Bom, a necessidade do trabalho, questão 677, ela fala o seguinte para nós: por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? E por que não provê a nossa? Por que é prover dos animais? Vamos entender o que eles respondem para Kardec. Então ele fala assim: tudo em a natureza trabalha. Evidentemente, sim. Tudo. Você joga semente, ela tem o trabalho de germinar, crescer, ele tem um equilíbrio ecológico para manter tudo isso, etc, etc. Né? A gente sabe que a natureza ela trabalha. E a natureza, a evolução dela é uma evolução material, portanto, ela é automática. Ela obedece uma lei automática de Deus. A nossa, não, porque tem aí nessa história aí uma coisa que chama-se livre-arbítrio, né? Que é a decisão nossa de auto-arbitrar, ou seja, nós de escolhermos o caminho que queremos seguir. Então, como trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Já não é o nosso caso, porque a gente troca experiências em outras áreas, né, de aperfeiçoamento. Se você observar, por exemplo, nós vivíamos na caverna, hoje a gente vive em arranha-céus. Em arranha-céus, como acontece hoje em Tóquio, que a tecnologia permite que eles construam prédios que eles se conservam ainda, mesmo que aconteça abalo que estão ali entre as placas tectônicas, né? Então tem muito terremoto, e eles conseguem, os prédios, eles conseguem suportar abalos até 9 pontos na escala Richter, né? Os animais, não, o passarinho fazia o ninho do mesmo jeito que ele faz hoje lá no mundo primitivo, ele continua fazendo o ninho do mesmo jeito, né? Não teve evolução.
Então, daí vem que do trabalho não nos resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Por que eleva de cima de nós mesmos? Olha como nós éramos, por exemplo, não precisa ir muito longe, não, vai aqui há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não tinha carro, não tinha avião. Se você for aí, por exemplo, na época que eu morava em Brasília, em 1970 e pouco, você estava começando a desenvolver praticamente os computadores. Olha que computador hoje está aqui, ó, no celular. Né? A Universidade Federal de Brasília, a UNB, eu fiz um curso de programação lá, e lá tinha um computador que tinha o nome de Galileu, que corrigia as provas, ele era quase que o tamanho do meu apartamento aqui. Né? Era uma coisa, olha como é que a tecnologia hoje, né? E quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Então, a sociedade que os animais vivem é totalmente diferente da nossa. Né? Entretanto, provendo as necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador. Porque o passarinho que come a semente, né, da árvore, e ele depois vai lá, na hora que ele faz lá a evacuação dele lá, o seu cocôzinho lá, a semente está lá, ela caiu ali, ela está fertilizada, ela vai brotar. Ou seja, de uma forma ou de outra, inconscientemente, ele está fazendo o papel que lhe é reservado. E isso é um trabalho. A minhoca, quando cava lá o túnel perto das árvores, perto das plantas, ela está criando o túnel para facilitar a entrada da água, do ar, né, dos nutrientes, etc, etc. Porque cada um tem a sua tarefa, né? Ninguém fica, por isso que ele fala lá, tudo na natureza trabalha. Né? Entretanto, provendo as necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem que nunca lhe descobrais o resultado imediato. Nós nunca vemos, muitas vezes, o resultado da ação da minhoca ali de imediato. A gente vai ver com o tempo. Vai ver lá do passarinho de comer a semente e sair distribuindo a semente com o tempo. Né? Então, os laços de família, né, os espíritos falam para nós o seguinte, que para a sociedade o relaxamento dos laços de família resultaria em uma recrudescência do egoísmo. O indivíduo que só pensa nele e não quer saber de viver. É como um animal, o macho vai lá, copula com a fêmea tem os filhotes, ele vai embora e ela que cuida sozinho. Existem alguns animais que o casalamento é para a vida eterna, né? Como, por exemplo, acho que o papagaio é um deles, né? Se não me falha a memória. Mas, né, o animal, de maneira geral, é assim. E se nós acabarmos com a família, nós estamos retornando àquele período. É um período que nós já vencemos, né? Nós já nos conscientizamos disso, dessa necessidade de viver em sociedade, viver em família. Então, a vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existência corpórea, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um crescimento, um acréscimo da experiência e da instrução. O que ele está querendo dizer para mim? Por exemplo, se na encarnação passada eu fui um excelente pianista, por exemplo, um compositor e excelente execução, né, de instrumentista, tocava piano maravilhosamente, eu tenho que esquecer isso, porque eu ainda não desenvolvi, por exemplo, o lado do senso da justiça. Então, eu tenho que vir concentrado para poder desenvolver aquele lado da justiça. Então, eu vou ter que estudar para ser um advogado, alguém da área da justiça, ou advogado, um promotor, ou um juiz, ou o que for, para que eu possa desenvolver esse lado da justiça, que eu tenho que desenvolver todos os lados para um dia ser perfeito à semelhança de Deus. Então, eu vou esquecer de que eu sou um pianista, porque senão, se eu lembrar, se eu tiver essa lembrança, eu vou me dedicar ao piano e vou esquecer de fazer a parte da justiça que eu tenho que fazer. Né? Então, mas assim como a vida do homem, há dias que nenhum fruto produz. Então, exatamente por isso, porque a reencarnação é um projeto que pode vir ou não acontecer. E isso porque no meio aí tem um tal do livre-arbítrio. Né? E esse livre-arbítrio é que complica as coisas. Porque muitas vezes encarnações são perdidas porque o indivíduo não usa o livre-arbítrio.
Muito embora Deus está ali cutucando o indivíduo, meu filho, você tem que fazer isso, e ele não faz. Né? Então, mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, e na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. O Allan Kardec escreve isso na nota à questão 191 de O Livro dos Espíritos. Então, se eu tenho aqui evolução, e tem o tempo em que eu vou evoluir, né? Então, nós começamos aqui na nossa infância espiritual. Vai chegar um momento em que nós vamos lá encarnar, né? Então, nós estamos encarnados. Mas chega um momento aqui que você vai, já num determinado grau de evolução, você vai ter um desentendimento com alguém. E esse desentendimento que alguém te fala, você leva para o mundo, você não aceita, e você desencarna e leva para o mundo espiritual. Né? Então, isso aqui é uma estagnação por revolta, e é totalmente evitável. Porque se nós vivemos naquele mundo dicotômico, nós já podemos criar uma sociedade melhor a partir do momento que eu começo a ter tolerância com a deficiência do próximo, na esperança que ele tenha tolerância com as minhas deficiências. Né? Então, você volta a reencarnar. Aí você já tem uma certa evolução. Por quê? Porque você começa a fazer umas reflexões, fazer umas preces, já começa a seguir alguma religião, etc, etc. Né? Vamos seguir em frente. Desencarna. A evolução no mundo espiritual, no conhecimento, ela é menor, porque você vai conhecer a teoria lá, aí depois você vai ter que voltar para poder colocar em prática. Aí, quando tem uma evolução assim maior, por quê? Porque você teve a aceitação, você teve a resignação. Né? E você vai para o mundo espiritual, já a evolução um pouquinho menor. Aí o que acontece? Você volta a reencarnar. Aí você tem mais uma fase de crescimento. Por quê? Porque a convivência pacífica com o confessor, aquele indivíduo que te ofendeu, você já tem uma pacífica com ele. Aí você desencarna, né, crescimento. Aí você vai ter um crescimento maior. Por que vai ter? Porque você perdoou aquele antigo ofensor. Né? Então o perdão se fez presente, e a evolução segue. Então, por isso é que nós temos que viver em sociedade. Porque ela faz parte, é um instrumento para que nós provamos ao Pai que nós aprendemos. Porque o professor, quando chega lá na sala de aula, pergunta para o aluno assim, quem descobriu o Brasil? É porque o professor não sabe? Ou ele quer saber se o aluno sabe? É uma pergunta didática. Deus é assim conosco. Meu filho, você aprendeu a perdoar? Aprendi. Então ele vai botar um vizinho que vai ficar te apurrinhando, te atrapalhando, te incomodando. É um colega de trabalho, uma coisa para você ver se você vai ter que provar para ele que você aprendeu. Né? Então é assim. Então quando a gente pede, Pai, me dá a paz, ele não vai te dar a paz, ele vai te dar o instrumento para você construir a paz dentro de você. É diferente. Né? E a sociedade, a vida em sociedade, ela nos enseja isso. Né? Então a individualização do princípio inteligente, tá certo? Tá lá, o cristão está lá na questão 79, ele, a partir do momento em que Deus individualiza o princípio inteligente, ele criou o espírito. Né? E a partir daí a gente passa a ter uma vida de relação. E de relação de sociedade na matéria. No nosso caso, nós hoje estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. Né? Então vai chegar um momento que o nosso corpo físico ele é perecível. Ele vai se decompor. Né? Então é a morte do corpo físico. Aí nós retornamos ao mundo espiritual. Retornar ao mundo espiritual, nós vamos chegar lá e vai ter aquela pergunta clássica. Você aprendeu tudo? Você necessita de um novo ciclo de aprendizado na matéria? Se a resposta for sim, né, você não precisa mais, então o que vai acontecer? Você continua a evolução no plano espiritual, né, e construção eterna do conhecimento da felicidade, auxiliando a Deus como são os espíritos cristos. Né? Mas aí nós ainda, com certeza, vamos chegar lá e vamos falar assim, você necessita? Sim, eu necessito, porque tem muita coisa para mim aprender. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que reencarnar. E ao reencarnar, eu vou ter que voltar a uma vida de relação na matéria. Esse ciclo aqui, ele vai se repetir tanto quanto forem as vezes necessárias para um dia chegar aqui e falar assim, não, você não precisa mais. Esse ciclo nós chamamos de ciclo de aprendizado. E dentro desse contexto, nós vamos viver em sociedade. Né? Bom, então, jornada para a glória divina, né?
É mais ou menos assim. Nós temos um meio ambiente que nós estamos vivendo enquanto encarnados, né? Depois, nós temos o meio espiritual. Então, nós estamos vivendo, ora no mundo espiritual e ora no mundo material. Ou seja, existe uma interação, né? Essa interação nos leva à evolução. Aqui eu aprendo, né, a parte teórica, venho para cá, coloco em prática, etc, etc. Com isso, eu estou fazendo o quê? São sucessivas encarnações. Como eu expliquei, cada encarnação nós vamos desenvolver um lado que nós precisamos para sermos perfeitos à semelhança do Pai. Lembrando que o Pai é eterno, porque não teve começo e não tem fim, e nós somos imortais, porque nós tivemos começo, mas não teremos fim. Essa vai ser a grande diferença nossa para com o Pai. É por isso que nós somos semelhantes a Ele. Então, a partir dali, nas primeiras encarnações, nós estamos desenvolvendo nossos instintos. Nós estamos trabalhando as nossas sensibilidades, né, os nossos sentimentos, começando a trabalhar a nossa intelectualidade, a nossa moralidade. Portanto, isso fica registrado no nosso passado, no nosso subconsciente, são os impulsos automáticos. O Sat Sai Baba falava o seguinte: conhece-se o homem pela sua reação e não pela sua ação. Porque a ação você pode planejar, a reação não. A reação, alguém te deu uma fechada no coisa, você no trânsito, aí você se aborrece, quer descer do carro, quer brigar, quer não sei o quê, né? Então, é assim que nós nos conhecemos, é quando nós começamos a prestar olhando. Por que isso? Porque ela aqui, ela é instintiva, ela não tem raciocínio. Por isso que é bom a gente observar um ditado brasileiro que fala o seguinte: diante de uma dificuldade, conte até 10. Porque aí a nossa razão começa a funcionar, o raciocínio, a gente toma as decisões melhores. Depois vem as sensações, né? É o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos desenvolvendo a sensação de que, e estamos passando a ter um conhecimento de que nós somos um espírito, né? E isso fica no presente, está no nosso consciente, são conquistas atuais. Aquilo que nós estamos aprendendo hoje, né? E com certeza, depois nós estamos caminhando para a depuração dos nossos sentimentos. Vai ser o mundo angelical, né? Que lá não tem lei de causa e efeito, não tem nada. A única lei que tem lá é a lei do amor. Simplesmente a lei do amor, né? Então, isso é o futuro e está no nosso superconsciente. É a meta superior a ser alcançada. E para isso que nós temos que trabalhar isso em cada reencarnação, né? E através da lei de sociedade que vai nos permitir isso. Então, através de diferentes estágios da reencarnação, o espírito modifica os instintos primitivos e sensações, porque nós começamos com instintos primitivos e vamos trabalhando as nossas ações, transformando em maiores sentimentos de amor e harmonia com as leis de Deus. Porque a lei de Deus, ela não muda. A lei de Deus que existe no mundo primitivo é a mesma que tem lá no mundo angelical. O que muda é a nossa forma de interpretar essa lei. E nós vamos interpretando com mais profundidade à medida que nós vamos nos intelectualizando. Por isso que ele pergunta lá se a moralidade ela é decorrente da intelectualidade, ele fala que sim. Mas, entretanto, a intelectualidade tem que vir primeiro, porque você só pode aplicar aquilo que você conhece. Então, eu tenho que conhecer primeiro para depois aplicar. Aí eu estou crescendo moralmente, né? E reflexão final, porque nós já estamos em cima da hora aí, né? Faltam 7 minutinhos, né? A prece final, etc. Então eu deixo aqui a reflexão, os laços de família, na questão 774, que fala assim: diverso dos animais é o destino do homem. Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eu vou ler uma coisa que tem aqui, uma mensagem do Erasto, né, com relação aos animais, para a gente entender. Lá no livro, nos domínios no livro dos Médiuns, no capítulo 22, quando ele fala da mediunidade nos animais, né, ele fala uma coisa interessante aqui, o Erasto, né, na mensagem dele, ele fala o seguinte: Deus colocou os animais em vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque para vos ajudarem precisam compreender, porém, lhes outorgou inteligência apenas proporcionada ao serviço que eles são chamados a prestar. Mas em sua sabedoria não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso.
tais como foram criados se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Há, no mundo espírita, algumas pessoas que equivocadamente pensam que os animais que estão aqui vão evoluir a chegar a ser hominal. Jamais. Né? Por quê? Porque senão eles estariam dando um salto enorme na evolução, que é aquela sociedade primitiva, depois a sociedade da agricultura e a sociedade industrial. Né? Eles iam dar um pulo, não iam aprender, teriam conquistado as primeiros utensílios domésticos, etc, etc. Né? Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, e a Adriana, viu, Adriana? Agradecendo a você, eu agradeço ao Gefracan, né? Essa casa com quem a gente tem um carinho muito grande, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Para a gente fazer algumas reflexões sobre os postulados da doutrina. Muito obrigado de coração. Nós é que agradecemos. E a paciência de todos aí que nos acompanham. Nós é que agradecemos, e eu fiquei pensando como que a mensagem inicial, né, tem a ver, né? Como que eu fiquei, você falando aqui, eu até voltei nela, né? Como que a gente tem que ser o exemplo nessa sociedade, né? Exemplo de bom caráter, de bom, né? De ser humano mesmo, né? E como que os laços de família, né, são importantes para a gente colocar em prática isso tudo que a gente aprendeu aqui, né? Que coisa! E não tem acaso, né? As mensagens vêm para contribuir, né? E para mostrar para a gente que a gente está aqui auxiliado pelo plano espiritual, né? Que a gente está sempre amparado. Tem uma pessoa, a Elza, que ela colocou uma pergunta, e aí ela colocou um comentário mais ou menos assim: perdemos muitos valores que sustentam a humanidade. Se a gente parar para ver, muito foi melhorado, né? Você falou isso, né? Você mostrou, mas é porque a gente está vivendo tantas dificuldades que tem hora que a gente parece que só vê a parte que está difícil, né? Mas acontece o seguinte, nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos, deixa eu fazer um comentário a respeito disso. Aí, os espíritos, eles estão nos falando que é o seguinte: esse período de transição nosso, não dá para falar muita coisa não, mas é um momento extremamente difícil, porque no tempo do cristianismo, quando Constantino oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano, a espiritualidade inferior, né, ela se infiltrou na Igreja Católica e modificou os seus postulados todos. Criou rituais, etc., uma série de coisas, né, que a gente sabe, etc., hierarquia, etc. Hoje, eles estão numa guerra tremenda, porque eles já, como diz Joana de Anjos na transição planetária, ela fala assim: os espíritos estão conscientes de que eles estão tentando uma luta em glória para manter o estado de moralidade do planeta, porque assim eles podem aqui ficar, porque se crescer, eles vão ter que ser exilados. Então, por isso é que a gente está tendo esse conflito muito grande hoje. A gente acha que perdeu, por exemplo, a questão da familiaridade. Não. É aquilo que você falou. É uma ilusão que eles estão colocando para poder desarticular, né, nós encarnados, para que nós possamos viver. Né? Nesse livro do Divaldo aqui, né, esse último livro do Divaldo, aqui mesmo, acho que tem uma mensagem, se não me falha a memória, do Ismael, que ele fala o seguinte: que Jesus está acelerando o processo de regeneração. E muitos dos espíritos que estão desencarnando nesse processo da pandemia não vão ser exilados, não. Alguns vão ser exilados realmente, mas tem muitos que estão desencarnando, e como eles já estão em um estado de moralidade mais elevado, eles estão sendo preparados para reencarnar novamente muito rapidamente, para manter o padrão vibracional do planeta ideal para que a espiritualidade possa continuar trabalhando na regeneração. Então, passa-nos essa ilusão que nós estamos perdendo as coisas, mas não estamos. Não, a nossa irmã. Até porque temos a lei do progresso, né, Marcos? Exatamente. E no seu gráfico ficou bem, bem claro, né? Hora nenhuma voltou. Não existe, né, estagnar um pouco. Não retrograda, isso está na questão, acho que é 118 do Livro dos Espíritos, não me fala a memória. É isso aí. E não vamos perder a fé e a esperança nunca, né? De jeito. Estamos aqui para isso. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a você, a todos que participaram, muitas pessoas agradecendo, dando parabéns pela palestra, a Elza também, muita gente.
E nós é que agradecemos, né? Esse encontro, mesmo que virtual, mas que vibramos juntos, né? Então, eu vou Exatamente. fazer Muito isso, bom. muito bom. Eu vou fazer a oração para a gente finalizar a noite. Tá ótimo. Queremos agradecer, Senhor, por essa noite de aprendizado e queremos suplicar que fortaleça em cada coração a fé em Ti, a esperança de que vamos vencer, de que vamos crescer e evoluir. Pedimos, Pai, por todas as pessoas que nesse momento estão sofrendo, de qualquer forma, pela fome, pela dor física, pela dor moral, que a espiritualidade possa estar tentando aliviar, acalmar, serenar todos os corações em sofrimento. Que as nossas vibrações de amor, de paz, de serenidade possam envolver todos os nossos familiares, os nossos vizinhos e numa corrente magnética abraçar todo o planeta Terra. Que todos que nesse momento estão em prece, que consigamos nos unir em amor, em fé e esperança de dias melhores para que possamos viver numa sociedade onde o amor prevaleça, o respeito, a caridade. Que a nossa água seja fluidificada para que sirva de alimento para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Que tenhamos uma semana de paz e que nos encontremos aqui na próxima quarta-feira, todos com saúde e com muita esperança. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, até lá no dia 25 de agosto, nós vamos falar sobre a Lei de Progresso. Ah, que bom! Mais uma vez, obrigado, Marcos. Eu que agradeço E boa noite muito. a todos. Um abraço a todos e uma boa semana para todos nós, de muita paz e muita harmonia. Que assim seja.